Essa semana teve mangá da Shonen Jump ganhando um concurso aí de mangás muito importante, né, por sinal. E veremos o impacto que isso pode causar no mangá, né? Provavelmente um impacto positivo. Mas também vou comentar sobre alguns outros mangás que ainda lutam e como é que tá aí a sua luta para fugir do cancelamento. Deixa o seu like, se inscreva e ajude no crescimento do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje comentarei sobre a edição 43 da revista Shonen Jump. Fica comigo até o final. Na capa da revista tivemos o Sakamoto Days, isso também porque foi anunciado um live action, pelo que eu fiquei sabendo. Então vamos ver o que isso vai dar, né? As páginas coloridas tivemos o Samurai Herutsu e o Shinobi Goto. One Piece ele ficou ausente nessa edição. O Holy Dragon ele não é ranqueado. Também temos o Hunter x Hunter que está em ato até o momento. Nessa edição foram 15 mangás ranqueados na revista. E vamos comentar sobre cada um deles, começando do último, que foi o Ekiden Bros, um mangá que já está com baixa popularidade. Ele sempre esteve, né, de certa forma. Então é um mangá que tá só se encaminhando para um cancelamento. Para falar a verdade, essa leva inteira, né, tá uma leva bem, vamos dizer assim, tá agradando tanto o público. Então, mesmo o mangá mais popular da leva, aparentemente não é ainda uma popularidade suficiente nem para a revista colocar ele em uma situação de permanência, quem sabe, né? Mas vejamos como é que vai ficar, né? Rick The Boys atualmente é um mangá que menos tem essa popularidade, essa aceitação. Então, é um mangá que possivelmente pode estar próximo a um cancelamento. Na 14ª posição, temos o Ping Pong Parry, que tá me decepcionando um pouco em questão de popularidade, né? Em questão de história, eu gosto da obra. Então, eu tô meio triste, né, que ver a obra dessa situação. Então vamos ver o que ainda se espera, né? Ainda não saiu o volume 1, acredito que só pro mês que vem. Todos esses 4 mangás novos vão sair o volume novo. Então o Ping Pong, o Ekiden Bros e os outros mangás também. Mas infelizmente não tô dando certo, né? Na 13ª posição temos agora o Kaedegame, que também ainda tá na mesma situação. Mesmo o mangá tendo recebido algumas posições boas, né, das primeiras posições em Tóquicos, acabou que agora caindo. O que mostra realmente essa situação que eu falei. Os mangás têm sim até uma certa aceitação, mas são de números muito pouco, né? Existem pessoas que gostam da obra, mas essas pessoas são poucas, né? Então realmente o número é muito baixo da aceitação de leitores que tem. Então realmente não tá dando certo por esse ponto. Espero que realmente que mude isso, fazer com que as pessoas elas realmente se interessem pela obra. Então realmente tá difícil, né, essa situação. Aconteceu a mesma coisa com Green Greens, e para quem acompanhou a revista na época que estava em lançamento, né, o mangá de esporte, e ele teve até uma aceitação positiva, mas foi a mesma situação. Por mais que tivesse tido uma aceitação positiva, os números eram muito baixos de leitores que acompanhavam a obra, então foi cancelado. Tá sendo a mesma situação desses mangás. A 12ª posição é o Nui Exorcist, que também ficou na parte de baixo. Por enquanto o mangá não apresenta tanta coisa assim, né? Vamos ver o que a revista quer com esse mangá nessas posições. Acredito que nada tão impressionante, talvez seja até uma questão de estratégica, né? Por conta de que temos esses mangás aí que tem baixa popularidade, e colocar um mangá com uma popularidade mais alta talvez atraia o público. Principalmente que ele está próximo a Kaedegame, que tem de certa forma temáticas parecidas, né? Exorcismo, essas coisas, né? Enfim, um pouco de hate aqui e acolá. Então pode ser algo parecido. E temos o Harakazu Mount, que é mais um dos mangás de esporte que esteve nessa última leva e também está na mesma situação, né? Apesar de uma popularidade um pouco melhor, também não vem se saído muito bem. Vejamos o volume 1, que acredito que pode sim vender até mais do que esses outros, mas o quanto seria essa quantidade, né? Vamos ver, vamos torcer que pelo menos ele supere a marca de 10 mil exemplares. Eu espero realmente que sejam números assim, mas vamos ter que esperar para ver. Atualmente ainda nem saiu o volume 1, nem a capa do volume 1, então vamos esperar ainda. Na 10ª posição é o Roboko, que continua ainda firme e forte, sem preocupações, que ainda continua em publicação sem nada tão relevante assim para se falar. Então vamos ver o que ainda pode se esperar desse mangá. Na 9ª posição é o Ort, que ficou uma posição até alta, né? Na edição anterior ele recebeu página colorida, nessa edição ficou uma posição um pouco melhor, mas eu acredito que seja essa situação que está acontecendo nessa leva nova. Os mangás estão com baixa popularidade, mas eu sinceramente não vejo o Ort também numa situação tranquila. Não é como se essa posição fosse algo tranquilizador para ele. Acredito que pode ser que o mangá na próxima edição ele vai lá pro fundo de novo da revista. Não sei como é que é a estratégia da Shonen Jump aí. Se for o caso dele ficar aqui, talvez é porque a situação desses outros mangás, que é o Ekiden Bros, o Ping Pong e o Kaedegame, são realmente muito ruins a ponto de próprio Tomoshima Norte ele subir suas posições.
Então, por enquanto, a situação tá essa. Orc subiu um pouquinho em posições, pelo menos nessa edição, mas dependendo de como que vai ficar nas próximas edições, as coisas podem melhorar ou piorar, né? Dependendo da situação. Vamos estar acompanhando as próximas edições. A 8ª posição é o DLC Samurai, sem nada novo para se apresentar também. Já falei a respeito ao final, que não vou repetir de novo. Então, por enquanto, o DLC Samurai continua aí firme e forte, né? Vamos acompanhar para ver o lançamento dos próximos volumes e ver as suas vendas. E a 7ª posição é o Rimaten. Por mais que as vendas de Rimaten sejam até um pouco baixas, né, comparado à média da revista de mangás populares, ele é um mangá que, de certa forma, não vende números assim tão horríveis assim. Isso também porque eu não estou contabilizando as vendas digitais, porque tem esse ponto também. Tem vendas físicas, tem vendas digitais, que normalmente as vendas físicas, né? Eu sempre faço um vídeo falando sobre as vendas de mangás, e essas vendas só são contabilizadas em vendas físicas. As vendas digitais elas não são contabilizadas, porque os sites eles não disponibilizam só as vendas físicas, né? Que as pessoas vão nas bancas, eles compram os mangás e isso é contabilizado. Já as vendas físicas são comparadas nos sites, né, sites oficiais, eles então não contam. Então, Rimaten ele tem uma média aí de aproximadamente 15 mil exemplares, mas talvez se a gente for calcular com as vendas digitais, talvez isso seja até mais, né? Vamos pensar aí que talvez o mangá chegue até 20 ou até mais do que isso, 20 mil, não sei, mas tem esse ponto também. De qualquer forma, ainda que seja 15 ou até 20 mil, são vendas que são até, de certa forma, não diria que são boas, né? Mas eu diria que são o suficiente para a permanência do mangá. Tanto ele quanto o Shinobi Goto, até o Kyoshikun, tem vendas que não são tão boas assim, que a meu ver, né? Mas são suficientes para a permanência. Por isso que os mangás ainda estão em publicação até o momento, por isso que eles de certa forma ainda são uma aposta da revista para eles conseguirem fazer sucesso, para eles conseguirem crescer. A revista de vez em quando divulga os mangás, dão páginas coloridas, enfim, todo tipo de coisa para fazer os mangás crescerem em popularidade, em vendas e tudo mais. Por enquanto, os mangás ainda estão, ao meu ver, um pouco mais tímidos. O Shinobi Goto é o mangá que mais vem se mostrado um pouco mais eficiente em popularidade, apesar de ainda assim ser um pouco mais tímido no crescimento. Mas Rimaten vem melhorado um pouco, isso é muito bom, interessante e torço, né? Apesar dos pesares, né? Eu sei que eu já falei muitas coisas a respeito de Rimaten, mas eu sempre torço pelo crescimento dos mangás, independente se eu gosto ou não, né? Na 6ª posição é o Kyoshikun, já falei sobre ele, né? Que só vou então só dar continuidade a esses comentários, porque a questão das vendas, elas realmente são importantes. Não é o principal fator, mas elas são importantes para a permanência do mangá, de certa forma. Lógico, a aceitação do público também é importante, a aceitação interna, né? Porque a revista, ela trabalha com o público-alvo. Então, se o público-alvo não está recebendo bem, independente se as vendas são ruins ou até baixas em comparação à média, a revista ainda vai manter o mangá. Temos o caso aí, por exemplo, de Chojo Senpai. O mangá vendia aí números próximos a 10 mil, né, por aí, mas o mangá continua, lógico, é um gênero completamente diferente, mas ele tinha uma aceitação interna até interessante, e que manteve o mangá por mais de 40 capítulos. E assim outros casos também. O Kyoshikun, apesar das vendas dele, como eu já havia falado, são até interessantes, ainda assim a revista mantém o mangá e dá uma certa atenção. Na 5ª posição é o Akane Banashi. Só na espera do anime, mais informações, que eu acho que só vai sair na Jump Fest. Então estaremos esperando até lá tudo, qualquer novidade aí sobre a obra. Na 4ª posição é o Ao Haku, que continua também de certa forma bem, né, como sempre. Então vamos esperar mais novidades. Eu não sei se foi anunciado uma 2ª temporada do anime, então eu fico aí nessa dúvida. Mas eu acho que a qualquer momento isso pode ser anunciado. Então estaremos aí de olho em qualquer novidade. Na 3ª posição é o Kagurabate. Tem ainda a questão do anime, né, que eu acho que vai sair mais informações logo. Espero realmente que venha um anúncio oficial, porque até então é só vazamento mesmo, não tem o que fazer. Vamos esperar aí. A 2ª posição é o Madano Witch, que inclusive essa semana saiu a questão do concurso dos mangás Next Award, que inclusive o Madano Witch foi o vencedor. E esse é um concurso até bem popular. Normalmente os mangás, eles têm até uma boa recepção, né, depois disso, né? Inclusive, muitos mangás já participaram, alguns ganharam, né? Muitos outros não ganharam, mas receberam ótima posição, e isso até foi suficiente para um pequeno levantamento em vendas. Mas dando isso pode ser importante para o mangá, tendo em vista que os últimos volumes o mangá meio que estagnou. O volume 3 e o volume 4, né? Na média de 60 para 70 mil. Agora já saiu a capa do volume 5, você deve estar vendo por aí. Eu acho que é bem possível, né? Não é garantido, mas eu acho possível que talvez as vendas aumentem, mesmo que seja um pouco a mais. Então estaremos na torcida aí, né? A primeira posição agora é o Witchwatch. Agora com o anime já pertinho de se encerrar, acho que falta um episódio já, não sei, não lembro. Logo vai se encerrar as vendas, apesar de não terem crescido tanto
foi o suficiente ainda para o mangá se destacar um pouco mais, fazer um pouco mais de sucesso, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, apesar de não ser um grande sucesso ainda. Sei que muita gente tanto faz o mangá, né, o anime não nos importa, mas o mangá que de certa forma realmente conseguiu fazer um certo sucesso. Mas ainda assim, é a questão das vendas que não aumentou tanto, mas pelo menos a popularidade deu uma melhorada um pouco mais. Então aqui ele ficou na primeira posição. Para a próxima edição, edição 44, teremos One Piece como capa da revista, recebendo o destaque principal, e as páginas coloridas serão para o Kagurabachi, promovendo seu volume novo, e o Nu Exorcist também como destaque aí na revista. Mas isso fica para a próxima semana, para a próxima edição. Deixa o seu like, se inscreve aqui para você não perder nenhum conteúdo. Fora Shonen Jump, faça review de uma outra revista também. Acompanhe para você não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido até aqui e fica com o vídeo que vai aparecer no final. E até o próximo vídeo.